tem um estudo que eu gosto muito de fazer. Eu não fico preso, pessoal, a esse estudo não, tá? Mas eu gosto de fazer porque eu sempre acabo enxergando alguma coisa, entendeu? Por exemplo, ó, esses dias aqui foi o dia de quinta. Aqui foi o dia de quinta-feira, né? Quinta e sexta. Então o mercado vai abrir hoje aqui. Então quando eu olho para isso aqui, ó, se a gente tira o zoom, você consegue perceber que aqui eu estou numa lateralidade? Ó, o mercado deixou essa máxima mais baixa, ó. Deixou essa mínima, tá vendo? Testou ela aqui, deixou essa outra mínima aqui atrás, ó. Então se o mercado abre aqui dentro dessa região aqui, o que que eu já penso? Ele não vai continuar aqui? Se ele abrir dentro dessa região aqui, ó, desse espaço, ele não vai continuar aqui dentro? Para mim vai. Aí o pessoal fica muitas vezes, né, se perguntando, o mercado vai subir, vai cair, é compra ou é venda, né? Tem gente que tem essa dúvida, né? Normalmente eu prefiro esperar o preço abrir aqui para acontecer. É claro, né? Já estou enxergando isso aqui, né? Então já tenho uma pré-visualização. Se abrir aqui dentro, ele possivelmente ele vai continuar aqui, trabalhando aí dentro dessa região, né? Então, pelo conceito lá do Al Brooks, né? É o que a gente opera. Se o mercado está lateralizado, ele não vai continuar lateralizado pela lei da inércia. O que eu costumo falar? Para ele sair dessa região aqui, se fosse para comprar, ele não teria que fazer uma barra forte de alta rompendo e dar continuidade no rompimento. O que é dar continuidade? Fechar uma barra na sequência. Fecha uma barra forte e uma na sequência. Aí se ele fechar uma barrinha, digamos assim, rompeu aqui, é um rompimento, mas aqui para mim não tem graça, né? Não tem graça porque o mercado teria que mostrar força. Força é isso aqui, ó, minha direita, ó, uma barra forte dizendo que quer romper. É assim que a gente enxerga, né? E para baixo, se abrir aqui dentro, eu posso continuar, ó, o suporte que eu tenho aqui. E para vir aqui para baixo, para mim ele teria que romper um forte, isso aqui, ó, assim. Porque se ele rompe com uma barra aqui, ele pode, para mim, parar aqui, ó. A próxima barra pode parar aqui. Então, por mais que seja rompimento, olha o suporte que a gente tem aqui atrás, ó. O suporte aqui, ele reverteu todo esse movimento para cima. Então, para mim, ele teria que fazer esse movimento aqui forte, ó, e dar continuidade aqui. Para eu entender que isso aqui é um rompimento e continuidade, entendeu? Mas, pessoal, isso aqui não é recap, tá? Não é recap para o que vai acontecer hoje. Eu quero apenas aqui, né, partilhar com vocês a questão de contexto, beleza? Porque no contexto macro a gente pode entender o seguinte, ó. No contexto macro eu tenho essa máxima e tenho essa mínima. O mercado não está lateralizado aqui nessa grande lateralidade, ó. Nesse contexto macro, sim. Se a gente for colocar aqui, ó, eu gosto muito de fazer isso, ó. Vamos pegar aqui o mensal. No mensal, olha só, vamos entender aqui. A gente consegue entender que ele está aqui numa tendência de alta, não é isso? E aqui, se a gente for olhar aqui, ó, nós temos aqui desde agosto, mercados. Poderia até colocar aqui, ó, desde esse mês aqui, ó, de janeiro do ano passado, olha só, canal estreito de alta, ó, já tem um ano, tá vendo? Isso aqui, canal estreito de alta. Só que desde essa barra aqui, ó, que foi o mês de agosto, o mercado entrou em modo sempre comprado, ó, rompimentos. Essa barra aqui ó, já não veio nem fechar gap, rompimento. Essa também nem fechou gap. Essa barra não deixou pavio baixo, não fechou gap. Nessa aqui, ó. Essa aqui também, ó, não fechou gap aqui. Deu essa enorme barra, ó. Que mês foi esse aqui? Mês de janeiro, mês passado. Tá vendo? Uma barra enorme. Só deu uma barra dessa aqui, ó, nesse mês aqui. Quando foi esse mês aqui? 2023, mês 11. Então, a gente consegue entender o seguinte aqui, ó. Tinha mostrado uma vez no outro vídeo. Se você pegar a máxima desse movimento de baixo, ó, isso aqui foi na pandemia, mercado. Na pandemia, ele fez esse movimento aí forte de baixa. É uma
baixa surpresa majoritária, né? O mercado estava subindo, devagarinho, numa frequência média, de repente ele faz esse movimento muito forte para baixo. Foi pandemia. Se ele não continuar caindo, ele pode gerar um movimento, né? Se ele não continuar caindo aqui, poderia gerar um movimento do mesmo tamanho para cima. E foi o que aconteceu aqui, no mês de janeiro. Ele buscou esse movimento projetado. Se a gente buscar aqui, ó, dessa máxima aqui, até lá, até a mínima aqui, dá quantos pontos? 58 mil pontos. Então ele foi lá buscar 58 mil pontos, de mais ou menos aqui. 58 mil pontos, ó, deu mais ou menos ali. Então ele foi buscar esse movimento projetado, ok, já deu. No mensal, isso aqui é gráfico mensal, tá? Então no mensal, ele já tem aí desde o mês de agosto, 6, 7 meses aí, né? Que ele tá aí, 3, 6, 7 meses em modo sempre comprado. Então já pagou seus alvos, beleza? Se a gente colocar no semanal, olha aí a barra do semanal, ó. Barra enorme. Então o que a gente pode entender aqui, ó? No semanal, no mensal, né? Foi esse movimento da pandemia, ele foi lá buscar. No semanal, se a gente for observar, ó, depois que o mercado me deixa essa máxima aqui, ó, ele demora muito tempo para vir testar de novo ela aqui. Então, ele deixa essa máxima. Quando foi isso aqui? Lá no mês de maio, finalzinho de maio. Ele deixou para junho. Depois ele volta para testar quando? Só em dezembro. Então o mercado praticamente ficou 7 meses aqui nessa lateralidade. Se a gente for observar, ó, ele está numa lateralidade, deixou essa máxima e deixou essa mínima aqui. Ó. Então ele ficou dentro dessa lateralidade aqui, ó, durante 7 meses. Só que quando ele rompe, ó, ele não consegue dar sequência aqui. Toda vez que ele rompe, ele volta para dentro. Deixou essa máxima, rompeu, voltou para dentro. Deixou essa máxima, ele rompe e aí ele volta para dentro aqui de novo. Aqui de novo ele deixa a máxima, ele rompe e ele volta para dentro de novo. Então ele foi subindo, né, meio um padrãozinho aí que o Albrooks chama de escada, né? Mas foi uma tendência, a partir daqui, ó, foi uma tendência aí de alta, né? Um canal. Subiu em canal, tá vendo? Mas ele tinha deixado essa lateralidade aqui e aqui. O que a gente pode fazer? Posso pegar essa máxima e essa mínima e projetar para cima, porque se ele romper, ele pode ir buscar esse movimento. Ó. Ele foi, tá vendo? Olha quando ele vai chegando. Deixa eu só tirar aqui. Quando ele vai chegando aqui, ó, nesse movimento projetado, olha só, começa a dar barras vendedoras, pavio, ó, dojis. E o que acontece quando ele quer romper? Olha o tamanho dessa barra aí. Lá no semanal, uma barra absurda para romper, para não dar chance para os vendedores, né? Para não deixar dúvida de que o mercado quer subir. Mais uma vez a gente enxerga aqui, ó, um canalzinho estreito de alta, ó, mercado subindo muito forte. Então, tendência de alta no macro movimento, a gente consegue ver isso aqui. Mas para a gente que opera day trade, né, muitas vezes a gente está olhando para isso aqui, ó, por exemplo, ó, aqui foi a semana de janeiro, aqui foi a última semana de janeiro, e aqui foi a primeira semana de fevereiro. Essa segunda semana vai abrir aqui agora. Só nesses duas barrinhas aqui semanais, a gente tem aí mais de 8 mil pontos. Então, a gente sabe que o mercado está subindo muito forte, ó. Uma sequência aí já de 6 barras, né, 5 barras positivas. Mas isso não impede que a gente venda, né? Porque a gente está buscando, eu pelo menos eu busco 300, 400, 500 pontos no dia, né? Não estou preocupado se o mercado no movimento maior ele está subindo ou está caindo. O que importa para mim é o dia. Aquilo que ele está fazendo no dia, né? Então, eu não tenho mais essa dúvida, né? Tem muita gente que tem essa dúvida ainda. Então, no movimento macro ele está subindo, ok. Se fosse fazer swing trade, comprar e deixar o mercado... compraria e deixaria o mercado, né, trabalhar aí subindo, já que está subindo, né? Eu iria priorizar as compras no movimento maior, né? No gráfico aí, semanal, mensal, ou no gráfico diário, né? Vamos colocar no gráfico diário aqui para a gente ver. Olha o gráfico diário. O gráfico diário a gente vê que ele já começou, ó, a deixar uma máxima mais baixa. Ó. Então eu tenho aqui uma possível lateralidade. Se a gente for observar no gráfico diário, eu tenho essa máxima, tenho essa mínima aqui, esse fundo, o mercado já
fez esse topo, deixou a mínima, voltou para testar o topo de novo, voltou para testar o fundo e está aqui. Então ele pode, ó, no diário, nós já temos esse movimento aí, ó, de lateralidade. Para ele fazer tendência de baixa, vai ter que romper esse fundo. Para fazer tendência de alta, vai ter que romper esse topo. Para ele continuar rompendo, vai ter que fazer isso aqui, ó. E para cair, vai ter que fazer isso aqui, romper esse fundo. Para fazer uma correção, porque a gente vê que ele não está fazendo correção profunda, né? Estava fazendo as correções aqui, ó. Chegou aqui, fez essa correção. Chegou nesse topo, ele fez essa correção. E aí dentro desse canal aqui, ele fez as correções, ó. Fazendo as correções aqui dentro. Depois que ele rompe aqui para cima, ó, ele fez ainda uma correção aqui forte, ó. Esse dia aqui. Depois que ele entrou em canalzinho aqui estreito, ele, ó, rompeu forte para cima. Não quis nem saber. Então no semanal a gente viu isso aqui, ó, tá vendo? Olha o rompimento forte e olha a continuidade. Para romper realmente essa região aqui. Já veio rompendo aqui, ó, toda essa região que eu mostrei para vocês, ó. Vendo que o mercado tinha deixado lá no semanal. Lá no semanal, isso aqui é diário, né? Lá no semanal eu tinha deixado essa máxima, essa mínima. Ele foi buscar esse movimento projetado. A gente poderia fazer o que aqui? Projetar algum movimento de rompimento quando ele rompe forte, ó. Poderia colocar esse rompimento aqui, ó. Quando ele, tá vendo que daqui para cima, quando ele rompe, ele não volta mais para testar aqui fundo o rompimento. Todas as vezes que ele rompe aqui, ó, ele volta. Aí ele deixou essa máxima, rompeu aqui, voltou. Deixou essa, rompeu, voltou. Deixou essa, ó, ele rompeu aqui, voltou. Quando ele rompe aqui, ó, essa máxima, ele não volta mais para testar. Então aqui a gente poderia pegar o quê? Vamos tentar buscar um alvo a partir daqui. Um movimento projetado, ó. Pode ser aqui, ó, já pagou. Pode ser aqui, ó, já pagou também. Pode ser o que esse movimento projetado? Pode ser o fundo dessa grande lateralidade, ó. O que eu estou pegando aqui? Eu acabei de mostrar para vocês agora. Todas as vezes que ele rompe um topo, ele voltou. Dentro dessa lateralidade, ó, ele rompeu aqui, ele voltou. Aí deixou essa máxima aqui agora, ele rompeu, ele voltou. Deixou essa máxima, ele rompeu e voltou. Deixou essa máxima, rompeu e voltou. Deixou essa máxima, ele rompeu aqui e voltou. Quando ele rompe essa daqui, ele não volta mais para testar. Então eu peguei essa máxima aqui com esse fundo, que foi o fundo dessa grande lateralidade aqui, lá no semanal. Então eu tenho, ó, esse possível movimento projetado para ele buscar. Está onde aqui? Está no 202.433. Não está ajustado aqui não, tá? Mas possivelmente se o mercado fosse para romper isso aqui, eu já tenho aqui praticamente, né, um movimento projetado aqui, ó, onde o preço pode buscar. A gente viu que lá no semanal, quando ele rompeu essa região aqui, ó, ele andou um pouco mais, lá no mensal, né? Ele andou bastante. Então eu tenho aqui, ó, um possível movimento projetado. É por isso que o mercado está começando a travar aqui, ó, porque eu tenho vendedores, compradores que compraram lá embaixo, já realizando lucro, já está muito perto aqui dessa região. Então já tenho aqui possível movimento, ó, de lateralidade. Para quê? Para fazer uma correção, ou então realmente ó, o pessoal está fazendo lucros para em seguida buscar esse movimento projetado. É o que eu tenho aqui, ó, enxergado agora. Você pode estar enxergando outra coisa, né? Outras pessoas vão enxergar outra coisa, né? Eu estou definindo isso aqui como uma região importante para mim, baseado naquilo que eu estou fazendo nos estudos que eu faço. Agora, isso não me dá viés para comprar, né, pessoal? Então, vai agora, eu não sei quando é que ele vai. Possivelmente, eu acredito que ele vá, porque nós, no movimento macro, o mercado está em uma forte tendência de alta. Olha o mensal. Modo sempre comprado. Vai continuar em modo sempre comprado. Então, para mim, ele vai continuar subindo. Está um canal estreito de alta. Vai continuar subindo. Por enquanto, as correções são... Ó, olha as correções aí, ó, depois que está em canal de alta. Correções irrisórias. Então, ele vai continuar subindo. Olha essas correções aqui. São mais profundas, tá vendo? Mais profundas. A partir daqui, as correções, ó, irrisórias, ó, uma barra, duas barras, entendeu? Vou ficar com viés de compra? Não. Preciso entender agora o que? No diário, 60 minutos, 240 minutos, né? Olha aí. Olha os 60 minutos.
Deixou essa máxima, fiz uma correção profunda. Deixou a máxima mais baixa, fiz uma correção profunda. No 60 a gente viu que ele já rompeu o fundo. Rompeu esse fundo aqui. Esse movimento rompeu esse fundo aqui. Só que tem um suporte forte. Ó. O mercado está segurando. Então, está dentro dessa lateralidade. Se a gente for olhar para os 60 minutos, eu estou aqui em que? Impulso, canal, lateralidade. Ciclo do mercado. Impulso, entra em canal, lateralidade. E agora? Pode fazer um novo impulso para cima, fazer um impulso para baixo. Pode ficar a lateralidade aqui, ó, lateralizada até ele romper. Então, no movimento macro nós temos isso. Ainda uma tendência forte de alta. No movimento, né, micro, né, que a gente costuma falar, dentro dos 5 minutos, a gente tem aqui uma lateralidade. Ó. O mercado está nessa grande lateralidade aqui. Está dentro dessa pequena lateralidade aqui. Ó. Tá vendo? Eu tenho duas lateralidades. Deixa eu só fazer diferente aqui. Ó. Dentro dessa grande lateralidade. E agora está trabalhando ó, dentro dessa pequena lateralidade. Ele pode formar mais alguma aqui. Pode formar uma outra pequena lateralidade aqui no dia de hoje. Pode sim, entendeu? Começar aqui depois romper para algum dos lados. Aí, ou para cima, começa a romper para buscar esse topo, né? Para buscar essa, ou esse fundo aqui. Depois buscar essa outra aqui. Essa outra aqui. Precisa começar a entender e enxergar isso, né? Dentro dessa grande lateralidade menor aqui, ó, que a gente está vendo, ó, aí você percebe que ele tem aqui as pequenas também, ó, lateralidades, ó. Que eu falo, dentro do dia de hoje ele pode ó, abrir lateralizando assim, ó, fazendo essas pequenas lateralidades. Mostra que equilíbrio, né? Até alguém começar a tomar a decisão de romper para algum lado, né? E a gente precisa identificar isso. Se for rompimento forte para cima, eu vou priorizar o que? As compras. Aí eu preciso enxergar o que? Barras de alta, rompendo suas máximas e né, com barras boas, fechando as suas máximas. Se for para baixo, barra de baixa, na sequência, rompendo suas mínimas, fechando nas suas mínimas, ou próximo delas. Se eu começar a ver muita barra de pavio, para baixo, 2Gs, barras muito assim, ó, com pavio, aí não. Aí eu já fico desinteressado, entendeu? Muita barra com muito pavio. Barra de alta assim, 2Gs, não tem interesse nenhum. Aí eu prefiro esperar que o mercado ele faça algum tipo de movimento né, mais forte, saindo dessas regiões, ó, saindo daqui. Se for para esperar sair, ó, eu prefiro que ele saia daqui e aí eu tento enxergar coisas por aqui, ó, aqui para cima ou aqui para baixo. Entendeu? Dentro disso aqui, vou botar até em amarelo. Eu exijo, né? Se vou falar assim, porque exigir, né? Que a gente não tem o direito de exigir nada. Mas eu prefiro e exijo que o mercado faça barras de rompimento. Tá vendo? Barras de rompimento. Para que eu tome uma decisão de entrar no trade. Se ele não fizer isso, eu fico de fora. Show? Então é isso, pessoal. Eu tento contextualizar o mercado, né, baseado nas barras, fazendo esses estudos. Vou fazendo isso, vou me adaptando, vou né, enxergando algum tipo de movimento que me deixe mais confortável possível, né? Nem sempre vou acertar, mas é esse tipo de leitura que eu faço dentro do gráfico, né? Partindo do movimento macro para o movimento micro. Nem sempre eu abro o mercado aqui no mensal, tá? Porque no mensal eu já sei. Eu já enxerguei isso aqui, já vi que ele está fazendo isso. Então não me interessa muito ficar olhando para esse mensal aqui. Semanal, mesma coisa. Não me interessa muito ficar olhando para o semanal. Eu já sei que ele está em tendência de alta. Se eu boto aqui no 240 minutos, aí ele começa a me mostrar mais alguma coisa. Ó. Opa. No diário. O diário também, ó, começa a me mostrar alguma coisa, mas eu sei que está em tendência de alta. As regiões do diário, elas são praticamente as mesmas do 240 minutos. Ó. No diário eu tenho isso aqui, ó, esse suporte e essa máxima.
essa resistência, ó, suporte e resistência aqui. Lá no 240 também tem, mesma região. No 60, a mesma região. Ó. Então, às vezes, eu evito de ficar olhando para isso aí. Foco muito aqui, ó, no 5 minutos. 5 minutos a gente consegue entender o que aqui? Que nesse dia ele fez uma tendência de baixa, impulso. Tentou fazer uma correção, né? Fez uma correção muito profunda e lateralizou. Então, no gráfico de 5 minutos, o que ele fez aqui? Impulso, fez um canal, lateralizou. Fez um impulso para cima, era para fazer um canal, falhou, fez um impulso para baixo, fez um canal profundo aqui, ó, e lateralizou. Mais ou menos esses ciclos aí. Show? Espero que a gente tenha entendido um pouco, né, desse contexto e a gente possa aí eliminar os viés que a gente tiver, se o mercado vai subir ou se vai cair, e tentar entender aqui, ó, o que está mais próximo de mim, né? O que está mais próximo aqui da abertura de hoje. Eu tenho essa lateralidade, então eu esqueço o que está lá em cima e vou olhar para isso aqui agora. Esqueço o que está lá atrás e vou olhar para isso aqui, que está muito mais próximo de mim. A partir do momento que o mercado começar a andar para algum lado, aí eu vou olhar para lá. Olha, pronto. O que está mais distante agora do preço. Por enquanto é isso aqui. Show? Então, um abraço, bons trades para todos.